Olá, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos ao estudo da noite. Eu me chamo Wagner, eu participo das atividades do Lar Espírita Irmão André e hoje, a convite da Fraternidade Espírita Mundo Luz, estamos aqui juntos, reunidos, para desenvolver o estudo sobre causa e efeito. Vamos, antes da nossa prece inicial, deixar um recadinho. A Fraternidade nos sugere que, após a nossa reunião, nosso estudo, possamos nós permanecer por uns 2 minutinhos para que os espíritos benfeitores venham ao nosso encontro e ministrem passes em nós. Então, após o término do nosso estudo, eu deixarei uma música tocando por esses 2 minutos para que a gente possa se manter concentrado e receber esse benefício do passe. Mas lembrando que, uma vez aqui reunidos com um pensamento elevado, já estamos sendo auxiliados pelo aprendizado e também pelos bons espíritos que se aproximam de nós. Então, vamos à nossa prece. Convido a todos a fecharem os olhos, a elevar o nosso pensamento em direção a Deus, agradecer essa oportunidade do encontro, a oportunidade do estudo, nos felicitarmos a nós mesmos por termos disposto de um tempo do dia para pararmos e virmos em busca de um entendimento melhor da vida espiritual através do estudo. Ao abrir mão de alguma coisa que poderíamos estar fazendo para este estudo, o nosso anjo da guarda fica agradecido e ele percebe que é um dos momentos em que ele mais consegue se aproximar de nós, dada a nossa vibração. Que possamos, unidos neste bom pensamento, nos abraçarmos perante a Deus, perante ao Cristo, através desses ensinamentos que nos serão trazidos pela doutrina espírita, e possamos utilizá-lo em nosso benefício através da compreensão. Que Deus, abençoando a todos, sem distinção, possamos nós abrir a mente e o coração para receber esses benefícios com maior vigor. Que assim seja. O nosso estudo da noite, ele é sobre... Deixa eu mudar a tela aqui um minutinho. Ele é sobre causa e efeito, e a gente vai ver hoje o Código Penal da Vida Futura nos itens 24º ao 33º. O nosso estudo ele tem como referência a organização que a Fraternidade Espírita Mundo Luz nos ofereceu através deste guia de estudo, e estamos no 5º dia de estudo, onde vamos ver esses itens aqui. Rapidamente, para que a gente possa ter uma recapitulação, no primeiro dia a gente viu causa e efeito, que é a terceira lei de Newton. Deixa eu voltar aqui porque eu errei aqui num comando. O nosso estudo de hoje é causa e efeito, Código Penal, dos itens 24 ao 30. O nosso estudo tem como organização a... Deixa eu pegar aqui...
nosso estudo tem como organização aquilo que a Fraternidade Espírita nos passou, que essa organização, essa agenda, onde nessa agenda hoje é o 5º dia, e vamos ver do 24º ao 33º item desse Código Penal. E para que a gente possa compreender um pouquinho o que já vimos, rapidamente passaremos pelos itens 1, 2, 3 e 4, onde vamos verificar que no item 1 nós vimos sobre a terceira lei de Newton. E isso é muito interessante a gente estudar, porque vamos ver que essa terceira lei de Newton ela fala de ação e reação. É uma lei da física, é uma lei divina, é uma lei natural, mas ela atende exclusivamente ao mundo material. Porque, como vamos ver na definição, só existe uma reação no exato momento quando existe uma ação. Uma vez que a ação para de exercer força, a reação deixa de existir. E uma vez a ação parando e a reação deixando de existir, não acontece, não tem nada pendente para os momentos posteriores. E como vamos verificar, apesar da garota estar empurrando a parede, verificamos que a parede faz uma força no sentido contrário para não cair. E a gente vai observar que essa lei de ação e reação, ela não depende de um ato inteligente para acontecer. Tanto que dentro da definição que nós temos de causa e efeito, nós vamos verificar que causa e efeito é uma lei divina, é uma lei natural e que a causa primeiro tem que existir para depois o efeito existir. E a causa sempre é produzida por um ser inteligente, diferente de ação e reação que é produzida muitas vezes pela estrutura material de uma condição sem a necessidade de uma inteligência. Aqui nós temos a água que desejaria passar e temos uma parede que foi construída e precisa fazer uma força no sentido contrário para a água não passar. Verificamos os cálculos matemáticos que precisamos implementar na parede para que ela tenha uma força que suporte a pressão da água. Então nós temos a ação da água querendo passar e a reação da parede segurando a água. Não há um ato inteligente aqui, somente uma ação material. Diferente de causa e efeito, que é necessário um ser inteligente que deve pensar, raciocinar, meditar, escolher, e dessa escolha ele faz um ato, e desse ato, que seja no segundo seguinte, ou no mês seguinte, no ano seguinte, ou numa existência reencarnatória seguinte, o efeito acontece. No segundo estudo, a gente vê a intuição das penas futuras, onde a doutrina nos mostra que, por intuição, todo ser tem uma compreensão e uma intuição da vida futura, se ele vai ser mais feliz ou menos feliz, conforme o bem ou o mal que ele praticou no mundo físico. E a doutrina diz que desde a infância espiritual e também desde a pré-história, desde a antiguidade, o ser humano carrega essa informação. E como a doutrina diz que as leis de Deus está escrita na consciência do ser, o que lhe falta ao longo das diversas reencarnações é o exercício dessa consciência que vai amadurecendo e tornando sábio diante do aprendizado que ele adquire em cada existência. Vamos verificar que na aula seguinte, vimos
do 1º ao 10º item desse Código de Vida Penal, aonde diz que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir. Na vida corporal, o seu estado, feliz ou desgraçado, ele é próprio ao seu grau de pureza ou de impureza. E na 4ª aula, nós vimos do 11º ao 23º, aonde, de modo resumido, diz que a expiação, e aí a gente vê que o dicionário expiação é o mesmo que purificação das faltas, falhas ou delitos e crimes realizado, é uma reparação, um sofrimento pelo qual se repara uma culpa. Então a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, fomos observando que quanto mais jovem a alma, mais atenuado é a falta que ela cometeu, menor é a gravidade. Quanto mais velho, ou quanto mais amadurecido é o espírito, mais grave é a sua falta. Então, o espírito jovem tem atenuantes que alivia a gravidade da falta, e o espírito já com muitas reencarnações carrega uma responsabilidade maior e, por isso, cada ato dele tem uma gravidade. E na semana passada eu trouxe até um exemplo da farinha de trigo de uma criança. Então hoje eu aproveitei para pegar uma imagem para que nós possamos refletir. Mamãe está presa ao Facebook e esquece do seu neném. E aí aquele neném resolve ir para a cozinha fazer o seu próprio café. E aí, de repente, quando a mamãe lembra dele, que ela chega na cozinha, ela encontra essa coisinha fofa brincando com a farinha de trigo. Podemos ver esse outro caso também. E podemos ver esse outro caso. O que fazer com essas criancinhas? Que punição podemos oferecer a elas? Então, uma mãe, um pai instruído, compreensível, ele vai perceber que ele teve uma certa responsabilidade porque ele tirou os olhos da criança por um certo instante. Mas ele vai perceber que a criança não fez isso por ser uma pessoa má, mas por ausência de instrução e também pelo contentamento daquele brinquedo que ela achou, se divertindo. Agora imagina se nós temos um filhinho brincalhão que vai na cozinha e faz isso. Opa, peraí que deu um erro aqui na imagem, deixa eu ver se eu consigo corrigi-la. Ah, tá, estava clicando no lugar errado. Então nós temos um filhinho brincalhão, e aí ele faz isso. Limparemos a cozinha, ou a gente determinará que ele terá a tarefa de limpar a cozinha. E se tivermos que fazer um bolo, não pediremos a ele que vá à padaria e compre um novo pacote de farinha de trigo? Então a gente verifica que nessa imagem a punição, a penalidade entre um e outro é diferente. A criança a gente tira dali, dá banho, troca de roupa e põe num cercadinho. Já o adulto ali, nós diremos a ele, limpa
se lava e está aqui o dinheiro, vai na venda e compra outro pacote para mim. Assim é Deus em relação às almas jovens. Quanto mais jovem a alma, menos gravidade tem aquele ato. Por isso que a gente verifica que eles dizem para a gente que a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Aqui nós temos um espírito bem jovem e aqui um espírito bem amadurecido, com poucas reencarnações e com milhares de reencarnações. Bom, então nós chegamos no item 4, que é do 24º ao 33º. O que eles oferecem para nós em termos de Código Penal? O que esses itens vai nos trazer, vai nos oferecer? Lá diz que a punição mais imediata, quando o encarnado, o espírito encarnado comete a falta, então a punição mais imediata que ele sofre, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento, em prejuízo do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Então eu trouxe imagens que nos permitem raciocinar, porque eles dizem que, como a punição a mais imediata daquele espírito encarnado que não se melhora, a punição mais imediata e, sobretudo, entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento da vida espiritual, do progresso espiritual, então eu trago essa imagem, que é quando nós vivemos a vida mais da satisfação e do benefício da vida material e muito menos da nossa elevação espiritual. Tudo o que pudermos fazer para deixar de lado os hábitos, os costumes e os interesses da vida física que produzem prazeres, e todo esse tempo dedicarmos a atividades e a exercícios que nos eleva, que nos torne cada vez mais espiritualizado, nos auxilia. Então, uma vida de satisfação material tende a nos trazer prejuízo, e eles dizem para a gente que faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, porque vamos verificar que mais cedo ou mais tarde desencarnaremos. E o que fizemos no decorrer da nossa vida? Qual foi o maior tempo de ocupação que demos ao nosso dia a dia? Ao trabalho por uma obrigação e depois à diversão? Ou ao trabalho e um esforço íntimo de se tornar cada vez mais espiritualizado? Porque quando desencarnamos, o que acontece é o que eles estão dizendo. O corpo está sendo velado, o corpo está sendo enterrado e o espírito continua preso ainda ao corpo sem vida. Por isso eles dizem que a punição mais imediata faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma. Ela demora muito para se desfazer deste corpo,
e ela demora muito a se livrar dele indo para o mundo espiritual. E durante esse período, as angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, a consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e por anos. Essa alma ela não compreende que está morto o corpo, ela não compreende o que está acontecendo, ela vê o corpo sendo velado, ela vê o corpo sendo enterrado, ela vê as pessoas chorando, ela vê o seu corpo, mas não entende o que está acontecendo. E isso para a alma é uma grande angústia e um grande sofrimento, e isso produz uma imensa perturbação ao espírito, porque como ele não compreende o que está acontecendo por uma simples razão, porque quando ele podia ir e vir no mundo físico, ao invés de buscar se espiritualizar, de conhecer a vida espiritual, de compreender essa relação do mundo físico e do mundo espiritual, de compreender que mais cedo ou mais tarde a alma tem que voltar ao mundo espiritual, então ao invés de ele se ocupar de todo esse aprendizado, ele se divertia, ele passeava, ele aproveitava a vida no campo material. Mas como a vida no campo material dura 50, 100 anos, e a vida espiritual é eterna, quanta perturbação dessa alma! E ele fica por essa perturbação e por essa lentidão de desprendimento por meses e por anos a fios. No livro Nosso Lar, o próprio André Luiz nos relata que por um período de 8 anos ele ficou dentro de uma condição em que ele não sabia o que estava acontecendo. Eles dizem para nós que essa é a punição mais imediata para esse que viveu a vida com os sentidos materiais. E eles falam que naqueles que, ao contrário, que buscam espiritualizar, que buscam se instruir, que buscam se melhorar, tem pura a consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual. O trespasse rápido, a passagem do estado de morte para o mundo espiritual é muito rápido. É sem abalo, diferente que no outro quadro existe uma perturbação longa, quase nula essa perturbação. Tem um pacífico despertar do outro lado e imediato. E aí eu trouxe o exemplo da Madre Teresa que auxilia durante a sua vida todo aquele que precisava. Então, diferente do outro que estava sempre em festejo, sempre em diversão, a ocupação que ela dava ao seu tempo era de auxiliar o próximo. E a nós, os espíritas, a nós que nos encontramos aqui, a necessidade ainda do estudo, porque não é possível ter esclarecimento sem estudo. E como a doutrina nos oferece esse recurso, não justifica que nós não tenhamos a capacidade de utilizar um tempo para estudarmos. Eles continuam nos dizendo que, como a gente verifica, quando da morte do corpo físico, esse corpo ele já está vazio, sem a presença do espírito, porque na morte aqui do corpo, essa alma já se destacou e ela se lança no espaço
e ela não tem aquela transição que tem no outro caso. E vamos verificar que aqui o corpo está sozinho, vazio, somente o corpo. No outro quadro, o espírito permanece preso ao corpo por muitos anos, como a gente verifica. No quadro seguinte, eles dizem para nós que um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditar-se ainda vivos. Então, além de demorar muito para se desprender do corpo físico, aonde vê inclusive o seu velório, o enterro, não compreendendo o que está acontecendo, perturbado, depois desse desprendimento do corpo, creem ainda estar vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por anos. Novamente, André Luiz, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, essa cena que nós temos aqui é do filme Nosso Lar, aonde o espírito André Luiz caminha por um vale, sofrendo fome, sede, frio e sem compreender o que estava acontecendo. Então, vamos verificar que esses espíritos inferiores, como eles colocam, de certa inferioridade moral, acreditam-se vivos e têm essa ilusão por muitos anos. E a gente verifica que o espírito que buscou na vida física se melhorar, buscou se instruir, se agir como um cristão, buscou se espiritualizar enquanto encarnado, ao desencarnar ele se lança direto para alguma colônia que o acolhe conforme o seu grau de compreensão e não sofre toda essa angústia que o espírito inferior experimenta. E eles dizem que para o criminoso, a presença incessante das vítimas que sofreu com aquele criminoso, e aí os crimes são todos aqueles que nós podemos imaginar, desde uma mentira a um furto, a um roubo, não importa a natureza do crime. Desde que o nosso ato, desde que a nossa atitude cause prejuízo em alguém, o efeito retorna até nós. Então, eles dizem que, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime, do ato, da cena, é um suplício cruel para este, pois ele passa anos e anos, durante todo o horário, vendo as cenas e vendo as suas vítimas. E essas vítimas que não o perdoaram se encontram junto dele, sempre cobrando. Aquelas vítimas que, recebendo o agravo, recebendo o prejuízo, e que eleva o pensamento a Deus, agradecendo o sofrimento e perdoando aquele que sofreu, não estará no meio destes que aponta. Mas como o indivíduo normalmente, quando ele prejudica a alguns, esse ato, ele se estende por toda uma sociedade, porque inclui pais, irmãos, filhos, parentes de um modo geral, tanto do seu conjunto familiar, quanto daquele outro a quem ele feriu, e quanto da própria sociedade aonde ele vive, então ele tem acusadores o tempo todo. Então, para ele é um grande suplício. Espíritos existem
que, mergulhados em densa treva, depois de desencarnados no mundo espiritual e tendo consciência do que fizeram, outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, isolados, sozinhos, abandonados, atormentados pela ignorância da própria posição, porque se encontra num estado ruim e não tem a capacidade de ver ou perceber como aquilo terminará e aonde ele pode buscar recurso. Como da sorte que os aguarda, pois ele não sabe quando vai ser o fim desse tormento, ele só sabe que sofre. Como ele não se espiritualizou enquanto encarnado, como ele não estudou, como ele não ajudou o próximo, ele está sempre abandonado no mundo espiritual e sem um conhecimento de como é a vida após a morte. Ao espírita que, tendo contato com a doutrina e estudando-a com profundidade, ele amplia o seu entendimento intelectual, mas ele precisa, enquanto ainda está encarnado no corpo físico, utilizar desse conhecimento para mudar o seu comportamento, os seus hábitos e deixar de utilizar o tempo para a festividade e buscar transferir esse tempo para o auxílio ao próximo. Porque ajudar o outro é, na realidade, termos a oportunidade de ter um material didático para o nosso estudo e aprimoramento. É como aquele aluno de faculdade que, depois que termina a faculdade, ele tem que fazer residência em hospitais para receber o seu diploma e a sua carteira. Então, cada paciente que chega nesse hospital e que ele atende, ele está tendo a oportunidade de exercitar o que ele aprendeu, intelectualizou dentro da faculdade, para que depois, testado e aprovado pelos tutores, possa ele ser dignado a receber o seu diploma, a sua carteira de medicina. Assim também deve ser o espírita que, tendo a oportunidade do conhecimento da doutrina, aplicá-la em si próprio, verificar aonde ele muda os seus atos e os seus hábitos, transformando o seu dia, o seu momento em atividade de aprendizado com o próximo. Os mais culpados, quando desencarnam, as almas que deixaram de aproveitar essa espiritualização enquanto estavam encarnados, padecem torturas muito mais pungentes, muito mais excessivas, muito mais rigorosas, por não lhes entrever um termo. Aquele que compreende, aquele que se instruiu enquanto encarnado e que auxiliou o próximo, ele, além de exercitar esse conhecimento em favor do outro, que é um mecanismo do seu aprimoramento, o estudo demonstra para ele que toda dor tem um termo. Da mesma forma que nós temos conhecimento de que uma dor de cabeça, quando surge, se tomamos um medicamento, em dado momento, após o medicamento ter feito o efeito que se é desejado, a dor desaparece. Então, ao tomar o medicamento, nós temos consciência que, mais hora ou menos hora, aquela dor some. E isso é conhecimento intelectual, e o ato de tomar o medicamento é uma ação que o indivíduo faz em seu favor. Aquele que se encontra encarnado e compreende
a vida futura e saber que ela pode ser melhor conforme o seu ato aqui, ele faz o sacrifício. Em vez de tomar o remédio, que é o que a gente estava falando, ele ocupa-se com o tempo em favor daqueles que estão à sua volta, aliviando a dor destes. Ao contato com esses que sofrem, ele aprende por esse contato, por essa ação, por essa ajuda, o alívio que ele promove na vida do outro. Ele faz o papel de Jesus. Jesus diz: bem-aventurado vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então aquele que conhece os ensinamentos do Cristo, coloca em prática no seu dia a dia e observando à sua volta aqueles que sofrem e vai ao encontro destes, é como aquele que, em silêncio, estivesse dizendo àquele que sofre: vinde a mim, pois vou aliviar as suas dores, dando ao outro a capacidade de continuar o seu aprendizado. E ele aprende com o seu ato, com a sua ação perante o outro, que a dor ela tem um término, que é exatamente quando ele atua trabalhando em favor do outro. Então ele vai compreender que no momento em que ele precisar, alguém também vai olhar por ele. E como ele tem crédito, pois ele está sempre auxiliando, ele compreende que esses créditos em algum momento vai servir para aliviar as suas dores. Então os culpados padecem torturas mais pungentes por não conseguirem perceber o termo do seu sofrimento. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos, geralmente, passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Então vamos observar que esse espírito, depois que ele deixa a terra, que ele desencarna, por ter culpa, por ser responsável pelo sofrimento alheio, por não ter se desprendido dos interesses da matéria enquanto estava encarnado, ele vai parar em zonas inferiores. Esta é uma cena do filme Nosso Lar que André Luiz relata para nós no livro. E eles dizem que começa pelo espírito que desencarnou e que poderia ir e vir a qualquer lugar. Ele se vê isolado numa região como esta e se vê privados de ver os seus seres queridos que estão desencarnados, como ele, ou que estão encarnados. Então vamos verificar que nessa imagem também faz parte do filme Nosso Lar, em que André Luiz, depois de estar em condições favoráveis, depois de se recuperar, ele pode visitar a família com a qual ele viveu no mundo físico. E aqueles que carregam ainda a culpa pelos seus males que fizeram na vida física, ficam privados desse privilégio de poder ir ver os seus familiares. No outro quadro, vamos verificar que esta situação de sofrimento, ela perdura no mundo espiritual até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma, para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Nessa cena também do filme Nosso Lar, é quando André Luiz ele diz que depois de muito sofrer dentro desses 8 anos,
em que ele dizia naquele momento que não tinha noção de quanto tempo ele estava ali, ele lembrou que tinha que existir um ser maior, mais importante, mais poderoso, que ele pudesse compreender e pudesse ele se dirigir a este ser pedindo auxílio. E aí ele faz uma oração, e é neste momento em que Clarencio, conforme o livro diz, consegue se aproximar dele e socorrer. E Clarencio já estava junto dele há muito tempo tentando auxiliar. E os Espíritos nos diz através do livro Céu e Inferno que a situação de sofrimento perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga calma, para que eles possam entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. E observam para nós que, para o orgulhoso, relegado às classes inferiores no mundo espiritual, é suplício ver acima deles colocado, cheio de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. E aí eu fiquei meditando qual a cena que eu pudesse trazer para a gente meditar sobre essas palavras dos Espíritos. E aí eu lembrei da parábola do rico e Lázaro, em que Lázaro era uma alma pobre, encarnada numa estrutura pobre, e o rico era um espírito que se encontrava numa condição favorável. Então este espírito saciava daquilo que a vida física lhe oferecia e não olhava para os que precisavam. Este espírito se amadurecia, se desenvolvia, se melhorava no mundo físico com as dificuldades que experimentava. Ele não reclamava, ele não condenava, ele não excomungava as condições do outro. Buscava recursos para dar conta de subsistir. E aí vamos ver que depois do desencarne dos dois, Lázaro, que sofria muito na terra e que buscou se espiritualizar pelos seus atos de pensamento e pelas ações perante aqueles que estavam à sua volta, se vê junto de pai Abraão. E o rico, que aproveitou todas as facilidades da vida física e que desprezava os menores, se vê no inferno e pede a pai Abraão um socorro. E pai Abraão diz: filho, tem entre nós um imenso abismo. E aí é onde o espírito desencarnado, que se encontra nessa condição, por ter vivido uma vida material sem se espiritualizar, ele não consegue enxergar o termo desse sofrimento. Então, para ele é uma angústia muito grande. Um minuto de férias, um mês inteiro, quando estamos de férias, a gente diz: nossa, mas já passou? No entanto, um minuto de dor para nós parece uma eternidade. Então, para esse que se encontra em sofrimento, a cada instante é uma eternidade que nunca acaba. O hipócrita, que é aquela pessoa que vive fingindo, falso, de sentimento, que finge sentir o que não sente, é alguém que é falso, vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos. As suas máscaras caem, todo mundo passa a conhecer quem é aquela individualidade que vivia no mundo físico e que se fazia de pessoas boas, caridosas, mas que não passava de um comportamento fingido, sem que essas pessoas pudessem ocultar
ou dissimular os seus atos. O sátiro, o indivíduo que é devasso, que é libertino, na impotência de o saciar, na incapacidade de poder satisfazer os seus interesses aos quais ele tinha e vivia no mundo físico, tem na exaltação dos bestiais desejo, vem à sua mente o desejo e a vontade, mas compreendemos que como o espírito não tem mais o corpo físico, ele não tem como sentir prazer daquilo que o satisfazia no mundo físico. Então, tudo isso, mais o mais atroz tormento lhe provoca. E a gente vê a figura do espírito que, daqueles que adoravam comer, por exemplo, ficam desejosos, mas não podem. Aqueles que viviam no campo da sexualidade ficam desejosos, mas também não pode. É interdito a eles tais sensações. Vê o avaro, aquele avarento que guarda dinheiro, muito apegado ao dinheiro, aos bens materiais, ele vê o esbanjamento inevitável do seu tesouro. E aqui a gente vê o espírito que muito guardou, que muito acumulou, e agora no mundo espiritual, desencarnado, sem acesso ao contato físico com a sua riqueza, vê os seus parentes, que têm às vezes a natureza espiritual equivalente a dele, usufruindo da riqueza que ele acumulou, gastando tudo aquilo que ele guardou. E isso, para a alma avarenta, é um grande sofrimento no mundo espiritual. Enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências de sua atitude terrena, porque no mundo terreno ele era um egoísta. E aí a gente vê um espírito que, no mundo espiritual, sem ninguém à sua volta, sozinho, completamente abandonado, porque não tinha no mundo físico almas que o abraçasse pelos atos que ele tinha para com as pessoas à sua volta. Ele só pensava em si, ele só se preocupava consigo próprio. Então eles dizem que a esses espíritos culpados, quando estão no mundo espiritual depois do desencarne, nem a sede, nem a fome lhes são mitigadas, atenuadas, porque a alma, pois está tão presa ainda à matéria pelo pensamento, pois a sua vida inteira foi a busca da satisfação e do prazer material. Então no mundo espiritual ele sente sede, ele sente fome e nada tem para aliviar essa sensação. Nem amigas mãos se lhe estenderão às suas mãos súplice, mesmo que ele leve a mão pedindo socorro, como ele não construiu isso no mundo físico, lhe falta também no mundo espiritual. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. O único meio de evitar ou atenuar esse sofrimento no mundo espiritual depois do desencarne, que é a vida futura, que é o efeito das nossas ações no mundo físico, as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente, na encarnação presente, se lhe for possível. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosa serão no futuro as suas consequências.
Então vamos verificar que, como a gente viu no quadro anterior, aquele que é um criminoso, no mundo espiritual, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel para este. Então, é uma necessidade da alma encarnada buscar essa melhoria, essa modificação íntima. E vamos perceber que só é possível através da instrução. Porque eles dizem que evitar ou atenuar as consequências futuras está no repará-las. E a gente vê que na lição anterior eles dizem que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo que temos de reconhecer que erramos, com quem erramos, para a regeneração, não basta por si só esse arrependimento, são precisa a expiação e a reparação para que possamos nos tornar livres daquela dívida. Então precisamos sentir na pele o que fizemos ao outro, e isso muitas vezes temos que passar por diversas reencarnações para corrigir. Vamos chegar neste outro quadro em que eles nos dizem que a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo, preparada na vida corporal. Então, diante dessas informações que temos, quando olhamos para dentro de nós, como estamos aproveitando esse conhecimento para nos favorecer, para enxergarmos em nós aonde precisamos trabalhar para nos corrigirmos? Porque, como eles dizem, que a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. O que eu estou organizando na minha mala que eu vou utilizar para, quando retornar ao mundo espiritual, levar o que me é possível levar? Eles dizem que mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para as novas provas de expiação e reparação. Cometemos o erro, passamos até essa compreensão, então o conhecimento nos permite entender que experimentaremos em vida futura as expiações e as provações para a correção do passado, e nos observa com maior ou menor proveito dependente do livre-arbítrio. E aí vem a seguinte pergunta para nós: se nós sabemos que mais tarde outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito dependendo do livre-arbítrio, já paramos para pensar que esta encarnação é exatamente isto aqui que eles estão dizendo para nós? Que nós estamos numa outra encarnação em que nos foi facultado novas possibilidades de provação, de expiação e de reparação, conforme o nosso maior ou o nosso menor proveito dentro da oportunidade, pois temos o livre-arbítrio. Qual o esforço que estamos fazendo hoje para que possamos aproveitar esse processo reencarnatório em que nos encontramos hoje, para tirar dele o melhor proveito e corrigir o máximo das faltas que está no nosso caderno de contabilidade na condição de devedores? E eles dizem que se ele não se corrige, se nós, que estamos no momento de reencarnação,
não nos corrigimos, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre mais acerba, mais dura, mais difícil, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente hoje na terra, em que pese aos seus vícios e às suas inutilidades enquanto estamos aqui, pagá-la-ão muito caro em ulteriores existências, nas existências seguintes. Então, os que estão na Terra hoje sofrendo muito se enquadram nesse caso, e aqueles dentre nós que, apesar dessa aparente felicidade ou tranquilidade que carregamos na vida física atual, pese em nós vícios e inutilidades do tempo que temos, se não aproveitarmos para expiar e reparar as faltas das existências passadas, teremos cobranças mais elevadas. E para finalizando o nosso quadro de hoje, diz que, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge, essa misericórdia, não fica exonerado, não fica dispensado de pagar as suas dívidas, e enquanto não houver satisfeito essa justiça, sofre as consequências dos seus erros. E eles vão finalizando dizendo que as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, porque como a gente vê que sofre hoje aqui e quando desencarna, se carregamos culpa, a desencarnação é sofrida, e quando estamos no mundo espiritual esse sofrimento se prolonga, e aí nas novas reencarnações voltamos com dificuldades, eles dizem que tudo isso que são consequentes das nossas imperfeições. Há as suas paixões pelos prazeres da vida física, ao mau uso das suas faculdades, da inteligência, da sabedoria, e à expiação de presentes faltas, bem como das faltas passadas. E finalizam dizendo que é na vida corporal que o espírito repara o mal de anteriores existências, não é no mundo espiritual, mas sim na vida corporal. Erramos aqui, a correção também é aqui. Pondo em prática as resoluções tomadas enquanto estava no mundo espiritual e planejou, e aí, assim, se explicam as misérias e as vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Então, nós chegamos ao fim dessa exposição de hoje relacionado a esse tema. O que temos como pergunta sobre o assunto de hoje? O que podemos trazer, qual comentário podemos trazer para complementar essas informações? Olá, Dicila, muito bom te encontrar aqui. Litsa, Raquel, Luciana, Reginaldo, Márcia, Rosana, Ângela, Abraão, Ana, Edilson, Regina, Reginaldo,
Ei, Viviane, tudo bom? Alguma pergunta sobre o assunto? Algum complemento? Alguma observação? Exato, Ana. É importante que nós que estamos dentro da doutrina e que temos contato com o material didático, primeiro a importância de estudá-lo metodicamente, como diz Allan Kardec, começando do início e fazendo o seu encadeamento e assim desenvolvendo todo um raciocínio sobre o que a doutrina nos oferece. E, por fim, também colocando em prática, se valendo do sofrimento alheio para podermos aprender com esse sofrimento alheio as lições divinas, aliviando a dores deste como Jesus fazia. Vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, da mesma forma que Jesus deixou alguns discípulos na terra, aonde eles desenvolveram o trabalho de transmissão dos seus ensinamentos, nós vamos verificar que cada um desses discípulos foram aprendendo e se desenvolvendo aos poucos através deste contato com aqueles que sofriam. A gente vê a figura de Paulo de Tarso, que antes era rigoroso nos seus atos e que depois ele compreende as lições, muda de postura, mas ele leva bastante tempo no decorrer da vida se espiritualizando, escrevendo as cartas que lemos hoje e se desenvolvendo para a vida espiritual. Esse é o nosso trabalho. Bom, como não vejo nenhuma questão, nenhuma pergunta a mais, vou então para o encerramento do nosso estudo. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Antes de tudo, só deixar 2 recadinhos para vocês. No dia 20/6, para quem desejar, que é num sábado, no horário de 9 horas da manhã, a gente tem um pequeno estudo, que dia 20/6, sábado, 9 horas da manhã, na Fraternidade Espírita Jesus Amigo, com o livro Fonte Viva, lição 95, Vê e Segue. E para a próxima semana, nosso próximo estudo, que vai ser a sexta e penúltima parte deste estudo, terça-feira, 23/6, nesse mesmo horário, aonde o tema vai ser Causas Atuais das Aflições. Então vamos para a nossa prece final, agradecendo a todos a companhia e que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo essa oportunidade do encontro. E lembrarmos que, como estamos aqui reunidos num só pensamento, essas vibrações elas se ampliam e se potencializam. Que possamos nessa oportunidade, no fim do estudo, direcionar os nossos pensamentos em favor daqueles que conhecemos e que sabemos sofrer, e em favor daqueles que não conhecemos, mas que compreendemos que sofrem em toda parte do nosso planeta. Que essas energias acumuladas pelas nossas vibrações unidas de mesmo pensamento, possa os bons espíritos lançar mão delas em favor destes. Lembrando a cada um de nós que no decorrer da semana, no decorrer do dia, o bom pensamento, o ato de favor ao próximo, faz com que em torno de nós se acumulam energias boas, em que, em oportunidades como essa,
aquilo que excede da nossa necessidade, os bons espíritos vêm em nosso encontro e nos auxilia e nos utiliza para aliviar as dores daqueles que choram e sofrem. Que possamos, na oportunidade, nos manter também por uns 2 minutinhos após a prece, para que possamos receber esse passe dentro das qualidades e da necessidade que precisamos, mas lembrando sempre que muitas vezes temos excedente em alguma parte que pode beneficiar o outro. Que Deus possa nos iluminar todos, que aqui nos encontramos com a disposição de aprendizado e voltarmos para os nossos afazeres, carregando essa mente de equilíbrio, de paz e buscando lembrar das lições que os Espíritos nos oferecem a cada instante. Que assim seja. Agradeço a todos pela companhia e até o próximo encontro. Abraço a todos, boa noite.